Muito boa noite a todos os telespectadores de todo o Brasil. Estamos neste domingo à noite, de calor aqui em São Paulo, gravando a correção do exame de ordem aplicado hoje à tarde pela FGV, tá? Nós estamos aqui no curso Marcato, nesta parceria de conteúdo entre o curso Marcato e o curso Pretorium. Curso Marcato que eu, há 6 anos, tenho orgulho de fazer parte deste time vencedor, tá? Então, estamos aqui nessa parceria com o curso Pretorium. Enfatizando que a nossa prova de Direito Empresarial, que foi realizada hoje à tarde, tá? Ela não trouxe grandes complexidades, tá? Principalmente para os alunos do curso Marcato. Afinal de contas, 100% da prova foi proferida em sala de aula por mim e pelo meu parceiro, pelo professor Vanner, tá? Essa felicidade eu gostaria de partilhar com vocês, com o André Namorato, que é o nosso assistente aqui, que batalha conosco neste trabalho no curso Marcato. Então, gostaria de estender aqui a minha felicidade aos alunos e também aos meus parceiros aqui do curso Marcato, principalmente o professor Vanner, né, e o André, nosso assistente aqui do curso, tá bom? Vamos lá, nas questões de direito material, que, repito, foram ditas aqui nas nossas aulas. Vejam só. Questão 1. João, economista renomado, foi durante 5 anos acionista da Garrafas Produção e Comércio de Bebidas S.A. 6 meses depois de ter alienado a totalidade de suas ações, é nomeado conselheiro de administração da companhia. Preocupado com as novas responsabilidades, João consulta um advogado para esclarecer as seguintes dúvidas. Alternativa A. João pode residir no exterior? Ô, turma, veja só. Na alternativa A, está dizendo se o João, como administrador, como membro do conselho de administração da Garrafas e Produção, tá? João quer saber, tendo em vista a sua nomeação ao Conselho de Administração, se ele pode residir no exterior. Pode. Por quê? Se nós analisarmos lá o artigo 146 da Lei de Sociedades Anônimas, o artigo deixa bem claro que os diretores deverão residir no país. Então, o artigo 146 é claro ao mencionar, ele traz ali alguns requisitos para a atividade de membro do Conselho de Administração e da diretoria de uma SA. E esse artigo 146 traz a necessidade de ter residência no país somente o diretor, o membro do Conselho de Administração não. Então, a primeira pergunta lá, né? João pode residir no exterior? Pode, conforme a autorização do artigo 146 da Lei de Sociedades Anônimas, tá? Essa era a primeira resposta, artigo 146. B de bola. João já ocupa o cargo de conselheiro fiscal de Alfa Comércio de Eletrônicos S.A. Ele precisa renunciar ao cargo? Vejam só, João não precisa. Por quê? Ele ocupa o cargo de membro do Conselho Fiscal de uma outra companhia. Conselho de Administração é órgão deliberativo. Ele não necessita estar todo dia lá na empresa gerindo. Ele não é o diretor da empresa. Ele não pratica a gestão da empresa. Os impedidos de fazer parte da administração de uma empresa estão no artigo 147, parágrafo 1º. E lá não é dito que pertencer ao conselho fiscal de uma outra companhia veda o sujeito ser membro do conselho de administração. Então, ó, a B de bola, João necessita renunciar ao cargo? Não, não necessita, porque a possibilidade, esta hipótese de ele ser membro do conselho fiscal de uma outra companhia não lhe retira o direito de ser membro do conselho de administração, tá? E a terceira pergunta era: o fato de João já ter alienado a totalidade das ações de emissão da companhia que possuía em sua titularidade, não sendo, portanto, acionista da Garrafas Produção e Comércio de Bebidas, representa um fato impeditivo para ocupação do cargo? Sim, representa. No próprio artigo 146 é dito que o membro do Conselho de Administração necessita ser acionista. O diretor não precisa, mas o membro do Conselho de Administração necessita. Então, é fato impeditivo? É. João necessita adquirir ações da companhia para que ele possa vir a ser membro do Conselho de Administração. Portanto, artigo 146, caput, servia para A e para a C, e 147, parágrafo 1º,
para a alternativa B de bola. Tá bem? Tranquilo, tudo dito aqui em sala de aula. Vamos lá para a questão 2, tá? Questão 2. Pedro, 15 anos, Bruno, 17 anos e João, 30 anos, celebraram o contrato social da sociedade XPTO Comércio Eletrônico Limitada, integralizando 100% do capital social. Posteriormente, João é interditado e declarado incapaz, mediante sentença judicial transitada em julgado. Os sócios desejam realizar alteração contratual para aumentar o capital da sociedade. A respeito da situação apresentada, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. A. João poderá permanecer na sociedade? Interrogação. Em caso positivo, quais condições devem ser respeitadas? João, tendo em vista o que aconteceu com o João aqui, é que ele foi, tá? O João ele foi interditado e declarado incapaz. João pode continuar a atividade de empresário? Pode. Se lembra da primeira aula que eu falei da incapacidade superveniente? O João pode continuar a atividade conforme determina o artigo 974, desde que exista autorização judicial e nomeação de um curador para exercer a atividade em nome de João. Então, pode continuar a atividade, sim, desde que seja obedecido lá o disposto no artigo 974 a respeito da incapacidade superveniente, tá bom? B de bola. Quais critérios legais a junta comercial deve seguir para que o registro da alteração contratual seja aprovado? Ô, turma, os critérios para aprovação do registro estão previstos no artigo 974, parágrafo 3º do Código Civil. Então, era só pegar o Código Civil, lá no artigo 974, tá? Parágrafo 3º, que era o mesmo artigo que fundamentava a alternativa A, que lá estaria a resposta. O que diz, ó? O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolvam a sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. 2. O capital deverá estar totalmente integralizado. 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Então, ó, alternativa, questão 2, na alternativa B de bola, tá? Quais critérios legais? Os critérios do artigo 974, parágrafo 3º do nosso Código Civil, tá bom? Vamos lá para a questão 3 agora, questão 3, tá? Questão 3 fala a respeito da lei de falências, tá? Vamos lá. No âmbito do processo de falência de uma sociedade empresária, foi convocada a Assembleia Geral de Credores, no âmbito do processo de falência, foi convocada uma Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a modalidade alternativa de realização do ativo. Northern Instruments, LLC, sociedade constituída no estado de Delaware, está parecendo um offshore isso aqui, tá? Nos Estados Unidos da América, que é titular de créditos quirografários da ordem de 15 milhões de dólares americanos, pleiteia perante o juízo falimentar que seu crédito seja convertido em moeda nacional pelo câmbio da véspera da Assembleia Geral de Credores, para fins de votação da referida Assembleia. A esse respeito, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e fundamentação legal pertinente ao caso. A de amor. O pleito de Northern Instruments, LLC, é legítimo? Não é legítimo. Não é legítimo. Por quê? O artigo 38, parágrafo único da Lei de Falências e Recuperação, estabelece que no pleito em uma assembleia de credores de uma recuperação judicial, o crédito em moeda estrangeira poderá ser convertido em moeda nacional na data anterior, na véspera, pelo câmbio da véspera da realização da Assembleia. Mas o 38, parágrafo único, diz de modo específico, em uma recuperação judicial, o que não é o caso. Está dizendo aqui que é uma falência, tá? Então, o pleito de Northern é legítimo? Não, não é, porque ele está em desconformidade com o artigo 38, parágrafo único da Lei de Falências, tá? Questão B. No âmbito da Assembleia Geral de Credores, qual é o quórum de deliberação necessário para aprovar modalidade
alternativa de realização do ativo, tá? Turma, no caso aqui, a Lei de Falências e Recuperação de Empresas, ela estabelece que, para a realização, a forma alternativa de realização do ativo, deve ser obedecido o quórum de 2/3, tá certo? Então, ó, Lei de Falências e Recuperação de Empresas, só pegar lá a Lei de Falências e Recuperação de Empresas, tá? Que nós temos esta possibilidade, esta forma de realização do ativo, em um quórum diferenciado, conforme diz o artigo 46, ó. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145, dependerá de voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes na Assembleia, tá bom? Então, ó, a questão 3, tá? Era o artigo 38, parágrafo único, na A, e o artigo que eu acabei de mencionar aqui, o 46, na B de bola, tá bom? Vamos para a última questão, a 4. Pedro emite nota promissória para o beneficiário João, com o aval de Bianca. Antes do vencimento, João endossa a respectiva nota promissória para Caio. Na data de vencimento, Caio cobra o título de Pedro, mas esse não realiza o pagamento, sob a alegação de que a sua assinatura foi falsificada. Após realizar o protesto da nota promissória, Caio procura um advogado com as seguintes indagações. A. Tendo em vista que a obrigação de Pedro é nula, o aval dado por Bianca é válido? É, turma, é. Peguem lá, ó. Artigo 32, segunda parte da Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663 de 66. O aval, mesmo que a obrigação seja nula, ele é considerado válido. Artigo 32, segunda parte, isso foi dito em sala de aula porque já caiu em outros exames da FGV, tá? Tinha até nas questões que eu passei para os alunos aqui, uma referente a esse assunto aqui. B de bola. Contra quais devedores cambiários Caio poderia cobrar a nota promissória? Vejam. Caio pode cobrar a nota promissória de Bianca, pelo fato de Bianca ser avalista, e Caio também pode cobrar a nota promissória, tá, de João, porque João, ao endossar o título, se vinculou ao pagamento como coobrigado, e o título, como o problema está evidenciando, ele foi protestado. Quando o título é protestado em tempo hábil, poderá ser proposta a ação de execução contra o coobrigado João, que é o endossante do título. Tá bom, turma? Com isso, nós finalizamos aqui a nossa correção, desejando uma boa noite a todos, parabenizando os alunos que tiveram êxito. Eu sei, o resultado vai sair somente daqui a alguns dias, mas com esse gabarito, eu tenho certeza que os alunos do curso Marcato, nessa parceria de conteúdo com o curso Pretório, ficarão muito confortáveis e dormirão muito tranquilos essa noite. Por quê? Eles têm a certeza de que fizeram uma grande segunda fase, que realizaram uma grande prova, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.